nesse árduo trabalho de mostrar Brasília no seu ano a ano, através do seu anuário, viu, querido? Muito obrigado, Celso. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui em primeiríssima mão, mostrando esse trabalho ao vivo. Esse é, só para fechar, esse é um livro, você já mostrou aí fartamente, é um livro em capa dura, papel couché 180 gramas internamente, é uma publicação que veio para ficar e ao longo dos anos, né? Porque é uma publicação que ela traz todos os aspectos de Brasília, ela não se perde ao longo do tempo, ela marca uma época e nós queremos deixar um regado realmente a toda a população brasiliense e brasileira. O pessoal está me informando, eu prometi no começo aqui que eu ia botar o filme da Hakanin, mas a história aqui foi tão boa, mas tão boa, que nós extrapolamos os limites de apresentar o filme. Esse filme. Ele tinha 28 minutos, nós estamos com praticamente 20 minutos. Então eu vou pedir perdão às pessoas que estão nos acompanhando, eu vou ficar devendo o Hakanin para a semana que vem. Prometo que eu abro o programa de sexta-feira da semana que vem, mostrando o filme Hakanin. E inclusive parte de algumas entrevistas e algumas coisas também que nós mostramos no programa da última quarta-feira, outros trabalhos feitos mostrando a mulher indígena, mostrando o povo indígena e tudo mais. E eu vou te pedir para ficar mais uns 10, 15 minutinhos comigo, porque o que não vai faltar aqui é história para contar, né? Mais fotos e mais história aí. É verdade, é verdade. Pega, Dani, olha aí, 159. A história dos prefeitos e governadores. Olha, pouca gente sabe, principalmente a nossa meninada, nós no começo de Brasília era prefeito, não é isso? Prefeito, exatamente. Porque Brasília era considerado um grande município. Era verdade, isso mesmo. Quer dizer, onde a central seria o plano piloto e as nossas chamadas cidades satélites seriam os nossos bairros. Os bairros. Para não ser chamado de bairro, botaram o apelido de cidade satélite. Isso porque mesmo. teriam administradores. Nomeados pelo prefeito. Que era pelo presidente da República, não era? Sim, o prefeito era nomeado pelo presidente da República. Não tinha uma representatividade política, né? Não tinha nada ainda, né? Nós viemos ter representatividade há pouco tempo, né? Mostra aí, ó. Começa do lado de cá e só pegou foi todo, né? Olha, de cima para baixo, vamos pegar do lado esquerdo ali, ó. Tá ali o Israel Pinheiro, do lado direito tá o Paulo de Tarso, né? Bota pra gente aí que foram os primeiros prefeitos de Brasília, alguns efetivos e outros... Isso daí é a história que a gente fez questão de registrar, né? Na parte de baixo ali nós estamos com o Sigismundo Melo e o Diogo de Melo. E mais abaixo um pouquinho, o de óculos é o Baiar Lucas de Lima, foi prefeito interino por um período pequeno, e o Ângelo Dário Rizzi, que foi prefeito mais ou menos 61, né? 61, foi 61. Exatamente. Pula para o outro lado, que a gente vai mostrar também, tem o José Sete Filho, que foi prefeito também em 91 e 92, é aquele de óculos. Aí vem um prefeito interino do ano de 64, que é o Ivan de Souza Mendes. Mais abaixo, o Ivo de Magalhães, o Plínio Reis Almeida, e mais embaixo ainda, o Luiz Carlos Vitor Pujol, e o saudoso Vadijô da Costa Gomide, né? Foi um dos grandes prefeitos de Brasília, né? Talvez pelo fato de a gente estar um pouquinho mais maduro e ter ele acompanhado, não que os outros não mereçam respeito. Porque quem implantou essa cidade foi aquele primeiro que a gente mostrou, que foi Israel Pinheiro, outro braço forte de Juscelino Kubitschek, né? Não fosse o trabalho de Saião e Israel Pinheiro, essa cidade não teria acontecido. Ninguém faz nada sozinho, né? O Juscelino tinha um time, time, né? Governadores aí? Aí começou, foi em 74, né? Não, 69, que começamos a ter governadores em Brasília. O primeiro deles foi o Hélio da Silveira. Hélio da Silveira. Né? O Hélio tinha outro nome, eu não me lembro qual era o nome do... Tanto é que, como é que chama a avenida que desce? Hélio Prates da Silveira. Hélio Prates da Silveira. Lembrou, né? Por causa da avenida que desce ali, perto do Mercado Norte, em Taguatinga, e que vai até a Ceilândia, lá em cima. Aquela avenida tem o nome do Hélio Prates da Silveira. Tentaram emplacar o nome dele no estádio, que era Mané Garrincha, lembra? Começaram a chamar de Silveirão e tal, mas rapidinho acabaram com a história, né? Do lado do Hélio Prates, ele foi bem depois, tá lá o querido e saudoso Elmo Cerejo Farias, que para mim foi o grande governador dessa cidade. Por quê? Ele pegou aquele momento da mudança, não é isso?
Você lembra, a Brasília já tinha crescido muito além do que se previa. Então a cidade projetada já estava ficando um pouquinho complicada e inchada. O elmo trazido pelo Geisel fez a mudança, né? Que era necessário. Foi quando se fez aqueles grandes viadutos e tudo mais. Quando Brasília começou realmente a se desenvolver, né, Celso? Porque até então ela estava estática, né? É verdade. Só recebendo gente, recebendo. Aí quando ele chegou, ele começou a desenvolver, a fazer essas grandes obras. Tá, mostra mais um bocadinho aí, ó. Eu não me lembro do Antônio Fragomeni, mas também ele ficou lá de 24/1 a 29/1, quer dizer, foi muito rapidinho em 73. Essa história aí, essa história agora que ao lado já tem lá, ó. O Fragomeni é o de bigode, certo? Ao lado dele está aí a Aimé Lamaison, que muitos chamavam de Aimé Lamaison, mas ele gostava mesmo de ser chamado de Aimé. A Aimé Lamaison foi um governador de 79 a 82 dessa cidade, também foi um grande governador. Depois ele foi substituído mais abaixo, né? Abaixo do Lamaison ali, também com o bigode, o José Ornelas Filho, que está entre nós, né? De vez em sempre a gente se tropeça por aí. Tá lá na Pretendo trazê-lo aqui, agora nesse período que a gente vai falar de Brasília, 51 anos, porque ele conhece muito dessa história. E do lado do nosso Ornelas tem o Otávio Odílio de Oliveira, que também passou interinamente pelo governo do Distrito Federal. Joga por o outro lado ali, que a gente vai falar. Podemos mostrar? Eu estou falando mais do que você, olha, né, amigo? Fica à vontade, Celso. Você está fazendo a divulgação do livro aí, está mostrando... Até porque você, dono do livro, não está com um na mão, né? Aí eu tomei o dele, mas tomei e ainda ganhei. Aliás, você chegou e me brindou, né? Depois ainda vou mostrar ali a dedicatória que ele fez para mim. O Ronaldo Costa Couto, bota ali, que é o primeiro da esquerda, ele também foi interinamente. Ele passou ali um períodozinho de um mês e pouquinho só como governador de Brasília. Do outro lado, está vendo ali o Joaquim. O que acontece? Né? A cidade ela não pode ficar sem governador. Caiu, lógico, alguém tem que assumir. E pelo fato de ter passado, mesmo que seja um dia, ele é governador, né? É governador. Tem governador de um dia aí. Eu vi alguns ali, ó. Ó, outro cidadão que trabalhou muito por Brasília aí, ó. E que a arte, a cultura deve muito a esse homem, o de óculos, o nosso querido e saudoso José Aparecido de Oliveira. José Aparecido de Oliveira realmente fez a diferença no mundo cultural dessa cidade, foi ele quem criou praticamente o polo de cinema e tudo mais, veio tudo de ideia dele, uma pena que se perdeu tudo isso que o Zé Aparecido deixou, foi ele que promoveu o tombamento dessa cidade, foi o Zé que correu, não é mesmo? Correu atrás para o tombamento de Brasília. Né? Foi nessa época. Eu acho que aí a gente conseguiu, inclusive no livro eu falo, que nós acompanhamos, né, Celso, a história de Brasília até o tombamento, que isso aí foi realmente um marco na história da cidade. Né? Bom. Vamos continuar para mostrar os demais que estão nessa página, porque está ali ao lado do Zé Aparecido, está o Vanderlei Valim, que foi interino, mas um interino que durou bastante, né? Ele ficou lá de 9/3 de 1990 a 1/1 de 1991. O Valim. Depois vem logo mais abaixo o Gui Afonso Gonçalves, também ficou ali, olha, ele ficou como interino um bocado de tempo, hein? E depois, de novo, Joaquim Roriz, foi o governador dessa cidade, e se a gente for mudando... Aí depois vieram as mulheres, né? Rapaz, é verdade, a Márcia, né? Quem disse que Brasília já não teve uma governadora antes? Teve várias, né? Teve várias. Olha aí do lado, nessa página. Vamos ver, né, na semana em que se comemora... O Dia Internacional das Mulheres. Exatamente, ó, vamos dar a elas o que... Na verdade é o seguinte, a nossa presidenta Dilma, como o Dia Internacional das Mulheres caiu num feriado, ela decretou que o mês inteiro é o Dia Internacional das Mulheres. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para desejar às nossas mulheres aí um feliz mês internacional das mulheres. Tudo bem. Mostra, botou a página? Aí, tá aí, ó. Logo em cima, a nossa querida e saudosa Márcia Kubitschek, que como vice-governadora assumiu também depois, né? E foi interina várias vezes. Do lado dela, nós temos a Arlete Sampaio, atual secretária na área social, deputada por várias vezes, conhecida por demais, né, na história do PT dessa cidade. Por várias vezes ela assumiu interinamente no tempo do Cristóvão. Assumiu várias vezes. Né, porque ela era a vice dele, não é isso? Né? Logo abaixo tem o Benício da Cunha Melo. O Benício assumiu algumas vezes interinamente porque era presidente da Câmara. Ao lado dele, de novo, Joaquim Roriz,
que assumiu realmente várias vezes, e não pensa que essa foi a última não, que ele vai aparecer de novo, e logo abaixo Cristóvão Buarque e Benedito Domingos, porque o Cristóvão governou por 4 anos, né? E o Benedito assumiu interinamente, porque era o vice de Roriz, Isso mesmo. nesse tempo aí. E logo pulando já para outra página, a gente vai ver uma que realmente foi mais tempo como governadora dessa cidade, que é a Lourdinha. Maria de Lourdes Abadia, que o pessoal chama de Maria Abadia e tal, mas que a gente aprendeu a amar e gostar como Lourdinha, né? Que conhece essa história como ninguém. Ela conhece. A mulher que fez assistência social nessa cidade, passou pela administração da Ceilândia inúmeras vezes, perpetuando-se quase ali, fazendo aquela cidade acontecer, e que chegou à vice-governança dessa cidade, e que, lamentavelmente, eu até lamento profundamente, que ela merecia ter sido governadora efetivamente, né? Então tá ali, ó, o Joaquim Roriz do lado dela, a Lourdinha de novo, logo mais abaixo, Lourdinha de novo, Zé Roberto Arruda. A gente não pode falar mal do Arruda, até porque, como a gente não pode esquecer as coisas boas que ele fez também. Fez algumas ruins, mas com certeza vamos tentar pelo menos lembrar do amigo pelas coisas boas que ele tentou fazer. E se tivesse só focado, né, quando surgiu como governador dessa cidade, teria feito um exímio governo, né? Tanto Também é que acho. até hoje o povo sente saudade das obras que estão por ser concluídas. Há quem garanta que se ele tivesse sido candidato, teria sido reeleito, apesar de. Está ali, ó, olha, o Fábio Barcelos foi governador interino, por quê? Ele, presidente da Câmara, assumiu algumas vezes o governo. E do lado ali do Fábio, o nosso Paulo Otávio. O Paulo Otávio era vice de Arruda. Com a renúncia do Arruda, ele com a assumiu. renúncia do Arruda, ele assumiu, Como lamentavelmente, depois ele também pediu, né? Renunciou. E aí realmente o bicho pegou. Você já botou o novo aqui, não? Não, tem mais gente, amigo. ainda tem mais alguns aí, que foi depois da saída do Arruda, aí teve uma sucessão Rapaz, de governadores. É para uma né? cidade de 50 anos que só veio a ter governador no final dos anos 60, 69, nós tivemos governador à beça, hein? Muitos governadores. Está ali o Alírio, que também foi governador Aí foi interino, todo né? mundo por também algum pelo pequeno fato de ser período. presidente da Câmara. Também o Wilson Ferreira Lima, também interino porque era presidente da Câmara. O Leonardo Prudente, que foi presidente da Câmara, assumiu algumas vezes. Aí veio o Rogério Rosso, o único governador, biônico da cidade, porque foi a Câmara que o elegeu, para no momento final do que seria o governo Arruda, ele assumiu para levar até o fim e entregar o barco na mão do governador eleito, o Agnello Queiroz. Mais abaixo, o Nívio Gonçalves, mostra pra gente, os últimos ali. O Nívio assumiu algumas vezes porque era o presidente do TJDF, não é isso? Né? Exato. É o desembargador Nívio Gonçalves. E ao lado a vice do Rogério Rosso, que é a Ivelise Long. Tudo bem, obrigado por ter vindo, querido. Bem, eu quero agradecer mais uma vez e quero agradecer principalmente ao nosso Pai, a Deus, porque sem Ele nada disso teria acontecido, porque a gente crê muito e somente nele, que é Ele que determina todas as coisas e é por causa dele que nós estamos aqui hoje. Que bom que você tenha feito Brasília 50 anos, uma ideia